Olá, povo de Deus, tudo bem? Como vão vocês? Como passaram o Natal? Foi bom? Com a família? O meu Natal, gente, eu fiquei em casa. Eu preferi ficar reservada. Passei o dia assistindo filmes de Jesus, ouvindo orações, fazendo os meus afazeres. Eu não quis ir para lugares que tinha muita gente, que tem aquela mesa farta, porque minha alma precisava estar reservada. Então eu me respeitei e não fui. Porque é uma coisa que vocês já viram, né, gente? Nem sempre ir para alguns lugares no Natal nos faz bem, né? Às vezes a gente sai desses lugares meio que sofridas e magoadas e qualquer coisa do tipo. Então a gente pode falar uma besteira, pode receber uma palavra que vai também nos magoar. Então eu preferi nesse dia ficar na companhia de Jesus, ficar comigo mesmo, com meu filho e minha mãe. Foi a melhor escolha, gente, eu não me arrependo. Tem uns filmes de Jesus que é lindo, que o ator, o cenário, é tudo tão, sabe, ele remete tanto a realmente Jesus, a época de Jesus e os ensinamentos dele, né? E eu não assisti o filme completo, eu já tinha assistido eu já assisti, acho que algumas vezes esse filme com esse mesmo ator, com esse mesmo cenário, com essas mesmas pessoas, que para mim é o que mais me toca, mais me remete ao tempo de Jesus mesmo. E foi bom ter ficado em casa. Eu acho que se eu tivesse ido para lugares, eu não ia me sentir bem em lugar nenhum, em ambiente nenhum. O melhor lugar que eu poderia estar era em casa mesmo, com minha mãe, meu filho e a presença do Senhor, né? E eu não senti falta de comer comidas, sei lá, de coisa de Natal. Eu não senti, gente. Eu comi a minha comida simples. Eu agradeci pela comida que eu tinha. Eu tenho até um frango que eu planejei fazer um frango assado no forno, mas eu ainda não fiz. Tô até pensando em não fazê-lo, fazer uma sopa, né? E eu descobri que o Natal não é só sobre comida, gente. Aliás, não é sobre comida. Não é. Não é sobre mesa farta. Comunhão, sim. Sobre comunhão, sim, com pessoas. Mas muitas vezes a gente vai a lugares e a gente nem é bem-vindo, gente. Às vezes as pessoas nos convidam por educação. E às vezes a gente vai e nem é legal. Quando Jesus nasceu, ele não nasceu com um banquete, gente. Ele nasceu numa manjedoura. Ele veio numa manjedoura, com simplicidade. E eu acho que muitas vezes, para mim, ficar em casa no Natal é muito melhor do que ir para lugares que eu não vou sentir, sabe, a presença de Deus. Eu sei que Deus vai estar lá, mas eu não vou sentir. Então eu prefiro estar onde eu estou, sentindo a presença dele. E, gente, eu sempre penso assim quando eu abro o meu canal. Senhor, me ajuda a trazer a palavra, trazer algo bom, algo edificante, algo que vão falar com as pessoas aqui que estão ouvindo. Mas, gente, o que eu falo, essas coisas que eu ainda sou muito pequena, sabe? A minha fé é grande, mas eu ainda sou muito pequena, eu tô andando com passos lentos. Mas o importante é não desistir.
é continuar andando. Se você cair, levantar e continuar, sabe? E hoje, eu tô tendo aconselhamento pastoral, gente. Ai, tá muito bom. Porque eu não eu até perguntei se o pastor era psicólogo, não. Ele é conselheiro e tá sendo melhor do que um psicólogo. Ele tá me mostrando coisas na Bíblia, ele me deu para estudar em casa o livro de João, né? E eu tô lendo devagar no meu tempo, mas eu tô lendo. E para vocês eu queria trazer hoje uma palavra que está aqui, um panfleto, mas é da Bíblia, tá bom? Tem os livros, coisinhas aqui. Eu queria ler para vocês esse panfleto. Ó, liberdade para fazer o que é certo. Em nossa vida, nós somos livres para fazer o que quisermos, desde que seja dentro da lei. Os apóstolos Paulo e Pedro escreveram que na vida espiritual também é assim. Vivam como pessoas livres, não usem a liberdade para encobrir o mal, mas vivam como escravos de Deus. Pois cada pessoa é escravo daquilo que lhe domina. 1 Pedro 2,16, 2 Pedro 2, versículo 198. Aí, as coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. Gálatas 5, 19 e 23. E aí, então, gente, é isso porque quando a gente briga, quando a gente produz qualquer um dessas coisas que é da natureza da carne, que são obras da carne e não dons do Espírito, porque os dons do Espírito são totalmente opostos a obras da carne. Então, assim, elas são isso que são. Então, a gente deve... Eu vou memorizar isso, eu quero memorizar para me saber quando a obra da carne está atuando. Então, elas são isso: imoralidade sexual, impureza, ações indecentes, adorações de ídolos, feitiçarias, as inimizades, que acontece muito, né, gente, no dia de hoje e nos dias passados também, mas hoje em dia parece estar pior. As brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões. Divisões é coisas contra coisas, assim, dividido, cada um assim, né? Eles se dividem pra, tipo, virar uma coisa contra, né? Contrária um ao outro. E as invejas, coisas parecidas com essas, repito, e o que já disse, né? Então, assim, são isso. E para hoje, gente,
Não vamos querer isso, né, gente? Então vamos aqui focar nos dons do Espírito também, né? O principal, mas a gente tem que saber todas, né? E saber separá-las e saber que é muito melhor estar nos dons do Espírito. Ó, os dons do Espírito. O que o Espírito de Deus produz. Alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, a humildade, o domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Gente, eu nunca tinha visto esse... Eu adquiri, eu comprei, né? Fui na livraria e comprei 2 pacotinhos de panfleto. Eu nunca tinha lido ele assim, então eu nem sabe, eu comprei e não observei muito. E vejo que ele tem aqui muito significado, muita coisa boa. Muito, muito, muito mesmo. Tô dando mais valor do que antes, porque antes eu tinha e quase não, sabe? E que lindo, que lindo. Eu vou... Antes eu pensei de deixar os pacotinhos na igreja, mas, gente, eu preciso tanto disso, preciso tanto ler isso, preciso tanto ter. Então, agora eu vou dar a algumas pessoas que realmente precisar. E eu ver que a pessoa precisa, primeiro eu tô dando pra mim, que eu preciso. Eu sou consciente das minhas necessidades. Consciente que sem Deus eu nada sou. E essa consciência, ela é muito boa. É bom você ser consciente que você sozinho não consegue nada, sabe? Pela força do braço, do seu próprio braço. Mas com a ajuda de Deus, né? Ele diz que de lá tudo posso naquele que me fortalece. Se ele tiver te fortalecendo, tudo nele tu vai poder. Não tudo não tudo, gente, assim, tipo assim... Se você tiver nele, você não vai querer coisas ruins, você vai querer coisas boas, né? Coisas positivas, coisas que agradam o coração dele. Então, nele você pode todas as coisas, desde que essas coisas que tá aqui, ó, sejam listas, né? Sejam listas, sejam da vontade de Deus. Então, que este Natal, a véspera foi ontem, né, gente? O dia é hoje. E eu não tava bem assim pra trazer aqui uma mensagem para vocês, mas que nesse Natal, esse dia, não precisa ter... Eu sei que o dia específico que escolheram, e tudo bem, eu respeito isso, bonito, mas vamos trazer Jesus para nascer todos os dias, para nascer, ressuscitar, para renovar nossa mente, que não lembramos dele, gente, no Natal. Eu já fui aqui, lembrava no Natal, mas faz muito tempo isso, porque faz bastante tempo que Jesus é o autor da minha fé e ele é muito importante para mim. Muito, gente, sabe? Deus e ele está em primeiro lugar e tem que estar, tá? Coloque-os ele sempre em primeiro lugar. E o mais ele fará, e primeiro as coisas do alto, né? Isso que a Bíblia fala, e as demais serão acrescentadas. Então, para hoje, gente, é isso. Espero que vocês... espero que o que eu falei aqui tenha chegado ao coração de vocês, não como flecha para machucar, mas como bálsamo para sarar, e que Deus esteja aí, presente na sua vida sempre. Que você nunca esqueça dele, tá? Que Jesus nasça todo dia e que ele resplandeça sobre você, tá bom? Fica na paz. Até a próxima, com a graça de Deus.